Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade do convite de estarmos aqui hoje. Que Jesus possa nos inspirar nesse momento e que a gente consiga alcançar alguns dos corações, porque já que Jesus não agradou a todos, né? Quem sou eu para agradar? Mas que a mensagem dele é que seja ouvida, porque independente de quem fala aqui na frente, nós sempre temos a obrigação de trazermos os ensinamentos de Jesus. Essa é a grande causa, né? E para que a gente fale de caridade, nós vamos primeiro citar no capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e Caridade. Caridade e amor ao próximo. Aí a pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Porque sempre que formos escolher qualquer coisa ou que formos tomar alguma atitude, seria interessante que a gente criasse o hábito de pensarmos sempre como Jesus faria nesse momento, como Jesus pensava. E a resposta dos Espíritos é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Caridade para Jesus seria a junção desses fatores. Quando ele diz benevolência para com todos, ele não diz assim, ó, benevolência para aquele que eu gosto, para aquele que é meu bem próximo, para aquele com quem eu tenho afinidade. Não. É para com todos, independente das atitudes, das ações, do que aquela criatura está vivendo naquele momento. Para todos. É por isso que fica um pouco ainda longe do nosso alcance termos todas essas aptidões, né, juntas, para que a gente possa exercer a caridade da forma como Jesus ensinou. Porque nem sempre o nosso coração palpita dessa forma, né? Indulgência para as imperfeições dos outros. Porque... Acho que eu vou chegar mais para cá. Não, acho que já melhorou. A indulgência é algo que nós também necessitamos. A indulgência é aquele momento em que eu faço algo de errado e uma mãe sábia chega e diz assim, ó, o microfone está brigando comigo hoje. E uma mãe com uma sabedoria, ela chega perto do filho e ele não aponta o erro. Ela mostra a capacidade de acertar. Isso é a indulgência. É quando a gente não expõe o erro do outro para ninguém. Porque se sou eu que erro, eu não quero ser apontada. Quem aqui gostaria que saísse amanhã na capa do jornal aquilo que fez de errado hoje? Ninguém quer. Então, nós temos que ter esse sentimento para com o nosso próximo, porque nós também, em algum momento, necessitamos dessa indulgência. E perdão das ofensas. Aí é fácil, né? Esse é um quesito bem fácil, perdão das ofensas. Não é. Mas tudo é um exercício. É um exercício que a gente vai modificando a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, e o tempo vai trazendo isso para dentro do nosso ser e se solidificando como um pilar. Porque nada é de fora para dentro, mas nós temos a necessidade de ver, ouvir, estudar, observar. Isso faz parte. E à medida que a gente vai vendo, ouvindo, observando, aprendendo, nós vamos trazendo isso
para o nosso interior, para o nosso pensamento, para as nossas ações. E aí a gente vai aprendendo a caminhar. Allan Kardec traz um comentário sobre isso. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejarmos nos fosse feito. Tal o sentido dessa palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Aí ele traz um exemplo. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções de deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Eu conheço um casal de amigos que foi um pedido até pela URI, se eu não me engano, para falar sobre não vou me lembrar do título agora, porque isso me veio agora, mas era para falar sobre a nossa indiferença com esses que moram na rua, com esses que estão em situação de rua, que estão vivendo uma situação de abandono. E esse casal, ele teve a ideia de que ele se vestiu com andrajos, se vestiu de mendigo, de andarim. E ele que ia palestrar. Ele entrou no centro, ficou um pouco na porta, ninguém da casa reconheceu ele. Ninguém olhou para ele. Quando chegou perto do horário da palestra, todo mundo ficou agoniado, porque o palestrante não estava, ele saiu de lá, veio caminhando, veio e se colocou no lugar do palestrante. Aí ele tirou a roupa e começou a falar. Nós costumamos ter esse olhar. Isso faz parte do ser humano porque nós temos esse mau hábito. Não é uma questão de apontar, eu faço ou não faço. Não, a gente faz isso. Uma pessoa chega bem vestida para te fazer uma pergunta, a gente já logo olha, responde sem medo, sem fazer nenhum pensamento, né, de critério, de nada. Agora, se alguém chega cheirando mal, com as vestes rasgadas, naturalmente, a gente já se coloca um pé atrás e a gente já se posiciona de uma forma de imposição para que haja uma distância. Talvez por medo, por insegurança, porque a gente sabe que o mundo não está para brincadeira, a gente sabe que existe o risco, mas a gente não costuma olhar para essa criatura elevando o nosso pensamento, com sentimento de caridade e de amor. E muitos deles são pessoas formadas, pessoas com nível superior, pessoas com família, pessoas que têm toda uma história, mas que por algum motivo se perdeu nesse caminho. E qual é o papel da caridade nesse instante? É que a gente estique a mão. Porque às vezes um abraço, um cumprimentar, uma fala pequena, a pessoa se sente amada, que era aquilo que ela mais queria. Porque por trás, às vezes, da grosseria que eles vêm e falam, porque muitas vezes eles nos abordam com uma arrogância, com uma força, é porque eles também se defendem. A gente, quando se defende, a gente primeiro grita. Depois a gente vai ver o que é que acontece. Então, tomarmos esse cuidado. É dessa caridade
que Jesus nos fala. Então, segundo Jesus, a caridade, ela tem que ter justiça, ela tem que ter amor, ela tem que ter a caridade propriamente dita, tem que ter benevolência e indulgência. Quando a gente junta isso tudo, fica mais difícil para que a gente seja caridoso dessa forma que Jesus nos pede. Mas é como eu falei, é um exercício. A gente vem aqui na casa espírita para quê? A gente sempre ouve os mesmos assuntos. Quantas pessoas já vieram aqui nessa mesma tribuna e já falaram sobre a caridade? Quantas vezes nós que somos palestrantes já falamos sobre a caridade? Mas por que a gente repete? Porque ainda não absorveu esse assunto. Porque ainda não consegue agir de acordo. E a gente precisa ouvir até que isso internalize. Né? Então, se eu pego vários ingredientes para fazer um bolo, um pão, né? É engraçado que a gente usa os ingredientes semelhantes, né? E a gente faz coisas diferentes. Eu digo que o trigo, ele é sensacional. A gente faz bolo, faz bolacha, faz pão, faz pizza, e tudo com uma cara diferente um do outro. É a quantidade, é a medida, um mais doce, outro mais salgado. É que vai fazer a diferença. Mas depois que a gente mistura isso tudo e faz a receita, a gente não consegue mais voltar atrás. Ah, eu coloquei ovo, não era para colocar o ovo, eu vou tirar o ovo dessa massa. A gente não tira. Assim é a caridade de Jesus. É isso tudo junto. Precisa ter esses tópicos. Então precisamos analisar, entender e compreender o que é essa mensagem que Jesus nos diz. As palestras, elas são só uma pincelada daquilo que Jesus trouxe. Cabe a cada um de nós chegarmos em casa e durante a semana a gente parar para pensar, a gente conversar com o nosso familiar que veio junto. Poxa, ontem ouviu lá aquele assunto, o que tu acha? A gente entender melhor o que são, o que é isso tudo, o que é justiça, o que é o amor perante o Evangelho, o que é a caridade, o que é benevolência. Alguns vem muito do sentimento. Como é que está esse sentimento dentro de mim? O Divaldo Pereira Franco, em 1981, ele escreveu uma mensagem para a revista Presença Espírita, que foi ser publicada em 1982. E eu peguei um pedacinho falando sobre a caridade. Olha só. A caridade resulta da irradiação do amor que jamais se exaure. Tudo que vem de Deus é bom e não se acaba. O mal que ainda persiste aqui na Terra é transitório. Ele passa. Né? O ódio é a falta de amor. A escuridão é a falta de luz. Né? A gente já ouviu isso. Então, nada se acaba. E eu digo que a matemática do amor ela é maravilhosa, porque quanto mais dá, quanto mais se divide, mais se multiplica. Mais a gente tem, mais a gente recebe. Estrutura-se no esforço pessoal e robustece no sacrifício de quem a cultiva, sem o que não passa de filantropia ou emoção de transitório prazer. Porque às vezes a gente ajuda por um impulso, dá um prazer naquele momento, mas a gente não alcança todos esses fatores que a gente acabou de dizer. Eu posso dar um pão, simplesmente um pão. É a beneficência. É quando eu dou algo de material para aquela criatura que necessita saciar a sua sede, a sua fome. Mas se a pessoa que me pede, eu olho nos olhos e digo assim, poxa, como tu és bonita. Ou, poxa, tu
Tu estás muito triste hoje, o que houve contigo? Ou qualquer coisa que se diga, mas que a gente perceba, porque os olhos, eles transparecem a nossa situação de como que a gente está. Por mais que a boca possa falar algo que nos confunda, os olhos não nos enganam. E principalmente aqueles que têm olhos de ver, porque mãe, por exemplo, o filho entra lá na porta, a gente olha, a gente sabe se está bem, se não está, se está alegre, se está feliz. Até pelo jeito de respirar. E quem é mãe sabe. Filho, quando suspira, a gente já... Opa! A antena acende, né? Já vira para procurar o que está acontecendo. Então, tudo que se faz com esse carinho, com esse olhar, é um pouco mais do que uma beneficência. Vai abrangendo. A gente vai colocando esses ingredientes nesse ato. Então, dar só o pão, na hora, eu dei pão para ele, que legal. Matou a fome da criatura. Saiu todo feliz, foi lá embora, todo faceiro com aquele pão comendo. Mas se eu perguntei o que ele tem, se eu perguntei, nossa, de onde que tu viesse? E troco uma ideia, essa pessoa pode ser que ela venha se abrir e te dizer tudo aquilo que ele sente. As tristezas, as dificuldades, ou até mesmo dizer assim, nossa, fazia tempo que ninguém conversava comigo. Então é um passo além. E isso que a gente está falando, lembra ali que ele falou no início que o nosso laboratório mais importante é a nossa casa? Não é para essas criaturas que estão aí fora, não. É para começar dentro da nossa casa, esse olhar. Porque muitas casas, as pessoas entram e saem sem que ninguém se olhe. Sem que ninguém saiba o que vai no coração do outro, sem que ninguém pergunte, tu estás bem hoje? Bom dia, tudo bem? Boa tarde. A gente precisa se olhar, porque a caridade tem que começar em casa. Por isso tem uma elasticidade imensa o seu exercício. Estão vendo quanta coisa dá para fazer? Transcendendo as doações materiais, que são igualmente suas manifestações respeitáveis, sublima-se, santificando quem se propõe vivê-la na área dos contributos morais. Porque tudo que vem da parte moral, ela é muito dolorida quando a gente... Uma criatura que é abandonada, que é colocada para fora de casa. Essa é uma dor moral. Porque ninguém deveria passar por uma situação dessa. Por pior que seja. O bom pai, ele sempre diz assim, vai, estás livre para errar, mas a casa está aqui aberta. Meu pai vai fazer 90 anos, ele ainda diz isso para mim. Não, se um dia precisar, a casa do pai está aberta para te receber. Então, a gente precisa ter esse exercício. E quando se fala, não se fala da boca para fora. E aí, qual é essa elasticidade da caridade que o Divaldo falou? Lá em Mateus 5, 39 a 43, eu vou ler um item. Se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. O que Jesus queria dizer com isso? Que era para fazer uma caminhada? Uma caminhada grandona para ficar sarado? Não. É essa atitude de que se eu posso fazer um pouco, eu posso fazer um pouco mais, eu posso ir adiante. E quanto mais eu me esforço, melhor a minha ação. Melhor o aprendizado. E a caridade sincera. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. A gente saber qual é o nosso limite. Não, eu não consigo chegar perto de um morador de rua.
Não tenho essa capacidade. Não consigo abordar e não consigo fazer um trabalho assistencial em que eu tenha esse contato. Tem muitas pessoas que não têm. Assim como eu não tenho habilidade, não consigo nem pensar eu estar dentro de um centro cirúrgico. Uma coisa que eu não quero fazer, que eu não quero ver. Mas, o que eu posso fazer? Diante disso, Senhor, eu não tenho condições, eu não consigo. O mau cheiro ou o medo, eles me paralisam. Porque temos também coisas que a gente traz do passado que a gente não sabe, né? E às vezes a gente tem medo e cuidado com algumas coisas que vêm lá de trás que precisam ser trabalhadas, mas eu posso começar orando por eles. Quando eu vejo, eu posso começar dando um sorriso. Quando a gente passa na sinaleira, que alguém vem ao nosso encontro, a gente não precisa abrir a janela e doar alguma coisa porque ele está pedindo. Mas eu posso olhar, eu posso abrir um pouquinho a janela e ouvir, e dar um sorriso, dizer, hoje eu não tenho, mas olhar nos olhos. São atitudes que vão nos dobrando, vão quebrando esse gelo, e aos poucos a gente vai perdendo os medos, e a gente vai criando a coragem de chegar perto. Pedro disse assim, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. E quem aqui nunca pecou? Quem de nós não precisa da caridade para cobrir essa multidão de pecados que a gente deixou lá atrás, que a gente não se lembra, que a gente não sabe o que fez, mas que, se a gente fizer uma análise e a gente buscar no nosso íntimo, a gente sabe que é devedor. Porque algumas situações difíceis, quando elas aparecem, a gente enfrenta de cabeça erguida, porque a gente sabe que precisa passar por aquilo ali. Às vezes a gente vê pessoas passando por situações assim, nossa, que qualquer um naquela situação ficaria em pânico e a pessoa leva aquilo com alegria de viver, com esperança, porque está saldando aquela dívida do passado. E se a caridade veio para a gente como um meio para que a gente possa estar resolvendo esses problemas antigos, então é necessário que a gente entenda melhor sobre ela. Se temos no passado e também hoje o que reparar, façamos a caridade com amor sincero, trabalhando o nosso íntimo no bem, na paz, para transmutarmos tudo que não está de acordo com as certezas de Jesus. E aí, a caridade tem sempre a ver com amor, né? E ainda que na Bíblia tem a palavra amor, no Evangelho ela foi substituída por caridade, né? Quando fala lá em Paulo aos Coríntios, se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas se não tiver caridade, nada sou. Porque a caridade e o amor, elas caminham juntas. Como eu posso fazer caridade sem ter algum sentimento por aquele que eu atendo? Como que eu posso dizer que é caridade se eu atendo de qualquer jeito ou querendo me livrar daquela situação bem rápido e não ver mais aquela pessoa, aquela criatura? Não, tem que ter amor para que seja caridade. Por isso que aí Paulo fala que não adianta. A gente pode ter toda a sabedoria do mundo, saber falar vários idiomas, ter todo o conhecimento da ciência, mas se a gente não tiver amor, né? Ele diz que a gente é um sino que bate e não faz ruído, não tem som. Por isso que a caridade é uma ferramenta de evolução moral. Deus é tão perfeito em tudo que Ele nos dá a escola,
que é essa terra maravilhosa, linda. A internet hoje eu digo que é uma coisa fantástica, porque a gente conhece o mundo inteiro. Eu vi imagens lindas, de lugares lindos essa semana na Europa, que eu digo, meu Deus, Papai do Céu se sentou e disse assim, aqui eu vou pintar a mão, né? De tão lindos os lugares, as cores das águas, aquelas regiões montanhosas, a própria neve, né? No tempo frio, aquilo tudo tão lindo, e o homem, por onde passa, deixa um rastro de destruição. Onde está a nossa caridade com a terra? Essa escola mãe que nos abraça, que nos recebe com todo amor. Porque as dificuldades a gente sabe que fomos nós que caminhamos e procuramos. E a dificuldade é o remédio. E a caridade é a bênção que afaga. Porque por pior que a gente possa ser, quando a gente recebe de alguém um olhar carinhoso, o nosso sentimento em algum momento vai se modificar. As sementes são colocadas naquela terra árida. Vocês sabem por que existem as ervas daninhas nas terras duras e secas? Porque elas crescem, não crescem? Pode ser a terrinha pior de todas. A erva daninha nasce. Deus é perfeito. Ela tem uma força tão grande, um objetivo tão grande que a semente está lá dentro. Ela quebra, ela empurra, e ela vai e ela brota. E o que acontece depois de alguns anos com a erva daninha nascendo ali, brotando, nasceu, secou, porque ela não se desenvolve muito, seca, brota, vai deixando o seu material orgânico dentro da terra, e ela de tanto quebrar, lógico que leva tempo, que é como a gente nosso caminhar é lento. Ela vai arando, sabe o arado? Que ele passa, né, na terra, que vai para poder revolver a terra, para que a terra tenha mais oxigênio, para que possa produzir. Ela faz esse papel. Então quer dizer que o erro, essa coisa difícil que não é produtiva, não vai dar fruto, mas é onde está revolvendo a nossa terra, os nossos sentimentos. Eu errei muito, eu já sei o que é errado. Agora eu preciso fazer certo para aprender o que é certo. E fazer a minha escolha. Usar do meu livre-arbítrio para que eu escolha aquilo que é certo. Chamo-me caridade. Sou a única via de acesso à verdadeira felicidade. Por isso venho vos convidar a participar da grande festa dos anjos, através do desprendimento de si próprios, porque a lágrima do outro é a nossa própria e a dificuldade do outro é o nosso grande desafio. Ser Márcio Ori, através do Espírito Caritas. A caridade nossa, para aquela dificuldade do outro, porque às vezes a gente tem um filho que não obedece, um filho que nos dá preocupação, ele tem as suas próprias dificuldades, porque é um serzinho único ali. E ele vem carregado de informações de outras encarnações, e ele tem conflitos, ele tem dúvidas, ele tem uma série de coisas ali, é aquele mundinho em que nós olhamos e a gente não recebe manual quando a gente vai lá para a maternidade, né? A gente vai com a barriga, faz parte da gente, e a gente volta com uma criaturinha no colo e não vem manual. Então aquela dificuldade daquela criatura é o nosso grande desafio, para que a gente tenha caridade para com o nosso filho, para que a gente tenha paciência, para que a gente tenha amor, para que a gente seja indulgente com o seu problema. Nosso primeiro laboratório, como nosso irmão Hugo falou.
E o bem que se faz retorna sempre para a gente. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica bem, coloca em movimento as forças da alma. Isso foi Chico Xavier que falou. E aí eu vou contar uma história para vocês, para a gente estar se encaminhando para o final. Uma senhora católica. O filho se suicidou. Ela, dentro da religião dela, não tinha respostas para aquela dor, para aquela atitude do filho. Ela não compreendia, não conseguia alcançar nenhum tipo de pensamento. Aí ela um dia, ela sabia da existência do Chico. Ela muito pobre, bem humilde, ela juntou um dinheirinho, ela disse assim, eu vou até esse Chico Xavier, eu vou lá conversar com ele. Vou lá entender esse negócio, o que houve com meu filho, para ver se ameniza um pouco a dor que eu sinto. E aí ela foi. Quando ela chegou em Uberaba, ela foi a primeira a chegar, ela pegou a ficha número 1. E aí ela ficou sentadinha esperando horas, porque as fichas são entregues antes, né? E ela ficou lá esperando a hora dela chegar. Quando as portas iam se abrir para que o Chico fosse começar o atendimento, entrou uma mãe, desesperada, muito bem vestida. E ela chorava alto e dizia assim, não acredito, porque eram 30 fichas. Eu não acredito que eu perdi a oportunidade. Meus 2 filhos faleceram no acidente. Como que eu posso ter perdido meus 2 filhos, meus 2 amores? E agora eu não vou poder ser atendida. Essa mãe pega essa ficha de número 1, olha e pensa, o meu filho fez uma escolha. Ele escolheu tirar a própria vida. Os dela não. Os dela morreram por acidente. Eu posso esperar. Ela vai e dá a ficha de número 1 para essa mãe. A mãe agradece e vai ser atendida. Ela pega, volta para a pousadinha que ela está, arruma as coisinhas dela, que ela precisava voltar no outro dia, porque ela já tinha passagem comprada e ela não poderia ficar mais um dia. Nisso, quando chega de madrugada, alguém bate na porta dela. A senhora é a dona fulana de tal? Aí ela assim, sou. Então, o Chico está dizendo que é para a senhora ir lá para o centro. Que ele vai atender a senhora. Não, mas eu entreguei a minha ficha era de número 1, eu devolvi, eu dei para uma senhora. Ele disse que é para a senhora ir até lá. Quando ela chegou no centro, o Chico disse assim, olha, a sua bondade, a sua caridade para com esta mãe que tinha perdido esses 2 filhos foi tão grande e de tanta luz que o Emmanuel olhou para mim e disse assim, Chico, espera aí que eu vou lá no umbral, vou lá buscar esse menino. Ele não tinha méritos de ser resgatado naquele momento, mas a força do amor daquela mãe fez com que Emmanuel trouxesse ele para poder passar uma mensagem para aquele coração sofrido daquela mãe. Tudo que se dá, a gente pode começar por aí, não com interesse, mas é um processo, a gente vai aprendendo a fazer com o coração, mas tudo que se dá, a gente recebe de volta. Naquele momento, ela já tinha atingido esse estágio de ter esses quesitos dentro dela. Por isso foi atendida. Mas se a gente pensar sempre que, poxa, não é melhor eu ter uma atitude bonita do que uma atitude ruim? Se Deus está vendo tudo que eu faço, não é melhor eu começar a andar no caminho certo? Assim a gente vai burilando essa pedra bruta que somos nós. Lembrar sempre que Jesus é nosso modelo e guia. O modelo se copia. O guia é quem dá a direção. Então, o guia é aquele que a gente segue.
No livro Vinha de Luz, diz assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre fonte divina de bênção do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação em si mesmo. Para ser eficiente, a gente tem que desenvolver na gente. E a gente não ficar apontando o dedo para os outros porque o outro não faz. Eu preciso fazer. Eu. Sempre. Eu. A gente tem que olhar no espelho e dizer, eu preciso. E aí, no finalzinho dessa mensagem, diz assim: sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes supremos do testemunho de fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Por quê? Toda vez que a gente faz o bem para alguém, ainda que a gente não faça com o coração, eu vou ali e faço bem ao Hugo, tá? Só que o Hugo, espiritualmente, ele tem os protetores dele. Cada um tem. E nunca é um só. Aí eles olham para mim e dizem assim: nossa, ó, essa irmã fez um bem a ele, agora a gente precisa retribuir. E a gente vai tendo essas intercessões, essas trocas, assim como houve com essa senhora. A espiritualidade vai agindo e vai trazendo benefício. Nossa, isso aqui se resolveu tão rápido. São essas intercessões. Porém, se eu não exercitar dentro de mim e eu tiver a minha luz própria, quando eu partir daqui, eu posso estar numa situação de mendigo de luz. E não é isso que a gente quer. Uma outra forma de caridade é nunca exigirmos do outro aquilo que a gente ainda não possui. O próprio Chico diz isso. Então, amar o próximo como a si mesmo. Se eu ainda não tenho essa característica, eu não posso exigir do meu próximo. E aí é o seguinte, para a gente finalizar, sempre temos que ter o nosso olhar para Deus ao acordar, durante o dia, antes de ir para o trabalho, para a escola, para o estudo, antes de ter uma conversa com o marido, com o filho, lembrar que Deus é presente o tempo inteiro na nossa vida. Se nós formos pensar que se agora a gente quiser ligar para alguém que está lá no outro lado do mundo, basta um clique no celular e a gente se liga, não tem fio ligado em lugar nenhum, né? A gente não tem nada ligado na tomada. Essa grande rede divina, ela é assim, é o nosso pensamento que faz essa ligação. E a gente se liga com Deus, sim. A gente fala com Ele, sim, com essa energia maior, que comanda tudo, e que nós temos acesso indeterminado, o tempo inteiro. E para que a gente finalize com algo para se pensar, do livro Mensageiros, do Chico Xavier e André Luiz: todo aquilo que opere e coopere de espírito voltado para Deus, poderá guardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Que Jesus possa retornar com cada um de nós para os nossos lares, que a gente possa sair daqui um pouco mais caridoso, entendendo, compreendendo o que é a caridade, para que a gente possa exercer isso no nosso dia a dia, na nossa vida, para que futuramente sejamos lá do outro lado recebidos com as glórias de Jesus Cristo. Muito obrigada pela atenção de todos.